Imagina ter confiança nas suas decisões sem aquela vozinha chata falando na sua cabeça. Tá, mas o que os outros vão pensar? Curtiu a ideia? Então já curte o vídeo e continua comigo até o final, porque hoje eu vou te contar como eu estou vencendo nesse exato momento meus medos. Vou te contar um sonho secreto que eu tenho, que eu nunca abri para ninguém. Por isso que eu falo que vocês estão acompanhando meu processo, sim, real, cru, e com o intuito de arrastar vocês junto comigo nesse processo. Olá, me chamo Antônia Maria e esse é o episódio 9 do meu desafio de 180 dias para transformar a minha vida. Parece bom demais para ser verdade, ter confiança nas suas decisões, ter confiança para mostrar quem você é de verdade. Mas o que nos impede de viver essa liberdade? O medo do julgamento? Quantas oportunidades eu deixei passar por causa disso? Quantas vezes deixei de ser eu mesma, me escondi por conta desse medo. É um medo que nos paralisa, que mantém a gente preso numa prisão feita de e se rirem de mim, e se não der certo, e se não gostarem de quem eu sou de verdade. E esse medo faz a gente viver uma vida menor, uma vida editada, toda montada para agradar uma plateia que, na verdade, muitas vezes não está nem prestando atenção na gente. Eu conheço bem essa sensação e quem está me assistindo agora vai saber desse meu sonho em primeira mão. Vou contar meu sonho secreto. Já peguei a pipoca. Enquanto outras crianças sonhavam em ser cantoras, atrizes, eu sempre me vi à frente de uma plateia, como um palestrante, como um mentor, ou algo nesse sentido. Sempre me vi entregando algo para as pessoas, mas nunca admiti isso claramente nem para mim mesma e nunca falei isso para ninguém. Essa tem coragem. Até eu dei alguns passos nesse sentido, mas assim, veladamente. Me lembro que uma vez eu montei um clube do livro, que é um livro do Augusto Nicodemos. Correção, Augusto Cury. Que ele, no livro, ele propõe que se crie esses grupos. Então, era um grupo de estudo que chama, se eu não me engano, era 12 semanas para mudar uma vida. Acho que é isso, não. Vou confirmar e coloco aqui. Mas eu criei esse grupo em que a gente ia discutir sobre o livro e eu estava à frente do grupo. Então, assim, sempre dei alguns passinhos nesse sentido de estar à frente, de estar entregando algo para as pessoas. Não é vaidade, é desejo de entregar. Mas sempre me travei porque eu sempre pensei assim, mas você vai entregar o quê? Sempre me achei muito incapaz, achei que eu não tinha o que passar, o que entregar para as pessoas. Achei que poderiam rir de mim se eu falasse que eu gostaria, que eu tenho esse sonho. Por anos, estudei vários assuntos sozinha, assim, meio escondida, com essa intenção de um dia dominar algum assunto, dominar completamente algum assunto, até que eu me sentisse segura para estar à frente de uma plateia. Mas o que eu ganhei com isso? Nada. Porque eu entendo que a gente tem domínio daquilo com que a gente está trabalhando, aquilo em que a gente está engajado, fazendo naquele momento. Hoje eu tenho esse entendimento. Então, acredito que todo esse tempo que eu ganhei foi nada, foi só perda de tempo. E hoje estou aqui entregando para a minha plateia, que não seja muita, mas estou aqui com a cara e a coragem e a cada vídeo eu vou dominando mais os assuntos sobre produtividade, sobre descoberta de si mesmo, são assuntos que eu gosto muito e à medida que eu vou estudando para entregar nos vídeos, é quando eu estou realmente passando a dominar os assuntos. E o que importa de verdade é como eu me sinto hoje. Eu me sinto liberta desse medo do julgamento. Se essa história te tocou, se você tá de saco cheio de depender da visão dos outros, de viver na sombra do que os outros pensam de você, esse vídeo é para você. Nele a gente vai desvendar um método bem prático com 3 pontos para que a gente vire essa chave. Não é um método que vai te blindar do julgamento dos outros, mas é um método que vai te ajudar a não viver em função desse julgamento, a aprender a lidar com esse julgamento. E já vamos para a primeira dica, que é o autoconhecimento. Pode até parecer clichê, mas esse medo do julgamento, ele cresce à medida em que a gente não se conhece, em que a gente não sabe quem a gente é de verdade. Se você não sabe quem você é, qualquer opinião de fora, por mais boba que pareça, vai ter o poder de te definir. É como construir uma casa. Se a estrutura é fraca,
qualquer ventinho de fora vai fazer essa estrutura ruir. E o autoconhecimento é como se fosse a fundação. Quando você não tem clareza dos seus valores, das suas paixões, dos seus pontos fortes e também dos seus pontos fracos, é como se você estivesse terceirizando a construção da sua fundação. Você entrega a planta da sua vida na mão dos outros, das modinhas, das redes sociais, das expectativas da sua família, dos seus amigos. Quem tem medo da opinião dos outros, geralmente, não consegue fazer o que realmente gostaria de fazer, vira um camaleão social. E o problema de tentar agradar todo mundo é que você deixa a pessoa mais importante de fora desse momento, que é você mesmo. Então, como começar a construir uma base segura? Não é da noite para o dia, vai com calma. Eu percebo que com pequenas atitudes diárias eu venho tendo grandes mudanças na minha vida. E eu vou dar aqui 3 dicas que eu tenho adotado e que têm me ajudado a alcançar esse autoconhecimento. Primeiro, reserve um tempo de qualidade consigo mesmo. Eu já até passei isso, que na minha rotina da manhã eu tenho esse momento de... Logo que eu acordo, eu tenho um momento de pensar, de me colocar no centro dos meus pensamentos, de refletir sobre os meus princípios, sobre o que eu quero para o meu dia. E vou deixar o card aqui, se alguém quiser assistir esse vídeo, que é o vídeo da construção da minha rotina. Vou pensar se é o da construção da minha rotina ou se é na rotina matinal. Não lembro, mas vou deixar o card aqui. Mas em um desses vídeos eu lembro de eu ter falado que eu não faço diário porque eu não gosto de fazer diário e eu não via relevância em fazer um diário. Mas hoje, nessa minha jornada de autoconhecimento, eu resolvi testar escrever o tal diário. Então, eu tenho me forçado a todos os dias, à noite, ou se eu não escrevi à noite, eu escrevo de manhã bem cedo, o que foi do dia anterior. Assim, não precisa ser um poema, não precisa ser nada elaborado, querido diário. Eu só jogo tópicos sobre como situações que aconteceram e como eu me senti diante daquela situação. E dessa maneira eu estou criando um registro diário das minhas reações. Isso faz com que eu perceba quais reações eu estou mais propensa. Você pode escrever ali, por exemplo, o que me deixou feliz. Faça pequenas perguntas. O que me deixou feliz? O que me tirou do sério? O que eu faria se não tivesse medo nenhum? Essas pequenas perguntas já estão me ajudando a desvendar quem eu sou de verdade. Segunda dica, explore algo novo. Sabe, testar outras bolhas sociais. Uma dica que eu tenho é, eu abri uma conta nova de YouTube e tô deixando a conta me levar, assim, tô vendo vídeos que não seriam vídeos que eu veria normalmente. Por exemplo, vídeos de homens, que normalmente o algoritmo vai jogando para você coisas sempre parecidas, né? Então, se você assistiu 3 vídeos de mulheres, por fim, ele só vai te mandando vídeo de mulheres, praticamente. As mulheres dominam o seu feed. E eu queria um bem diferente, então eu comecei a assistir muito vídeos de homens que falam, às vezes, até das mesmas coisas que as mulheres, mas como os homens colocam o mesmo assunto. Tipos de música diferente, pode testar habilidades diferentes, coisas que você nunca tentou fazer, desenhar. E outra coisa importante é também explorar o seu corpo, alinhar o seu corpo com esse momento. É fazer exercício físico, é fazer uma caminhada leve que seja, é botar o seu corpo em movimento. Qualquer coisa que conecte a sua mente com o seu corpo. Isso vai te ajudar a sentir quem você é de forma mais profunda. E a terceira dica, essa eu não estou fazendo ainda, mas estou considerando fortemente, que é procurar uma ajuda profissional. Né? A terapia é um espaço seguro que você tem para conversar com um profissional e que ele vai te ajudando a abrir os olhos, a abrir a mente por caminhos em que sozinhos a gente acaba não alcançando e às vezes não enxerga medos ou traumas que estão nos travando em algum sentido. Se conhecer é uma jornada, mas a cada passo que você dá, você vai se aprofundando em si mesmo e a sua fundação vai ficando mais profunda e mais firme. E agora nós vamos para a segunda dica. Se o autoconhecimento é a fundação, a segunda dica, que é a lealdade a si mesmo, a gente vai comparar ao ato de levantar as paredes da sua casa. Não adianta nada você saber quem você é
se você não age de acordo com essa verdade no seu dia a dia. Então, o ser leal a si mesmo é um compromisso diário de honrar com seus valores, com seus desejos, com seus sentimentos, mesmo quando dá aquele frio na barriga, como eu tenho toda vez que eu vou postar os vídeos aqui. É ter coragem de ser autêntico. E a autenticidade é como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais ela se desenvolve. Mas se você não usa, ela se atrofia. Então, o medo do julgamento nos torna traidores de nós mesmos. A gente diz sim, querendo dizer não. A gente esconde o que pensa para não criar confusão. Se a gente não tomar cuidado, cada um desses atos de autotraição vai fazendo com que a gente perca a autoestima e a nossa confiança nas nossas decisões, em quem a gente é. E aí, um pequeno exercício para você fazer todos os dias, que eu também tenho buscado fazer, é todos os dias tome pelo menos uma decisão 100% baseada na sua vontade. Coisas simples. Ir num restaurante e pedir o que você quer comer, não o que você deveria comer porque você está de dieta. Escolher a música que quer escutar no carro, mesmo que os outros não gostem daquela música. Então, todos os dias você vai ter uma pequena atitude, mas que é 100% baseada na sua vontade. E cada vez que a gente faz isso, a gente manda uma mensagem poderosa para o nosso cérebro, que é: a minha opinião importa. Meus desejos são válidos. E o nosso cérebro vai registrando, vai fazendo esse registro a cada decisão que a gente toma, para o bem ou para o mal. E essa prática tem um efeito colateral maravilhoso. Ela vai servir como um filtro para as suas relações. Quando você resolve ser fiel a si mesmo, você pode até desagradar algumas pessoas que gostam dessa sua versão editada. Mas, em compensação, você vai atrair pessoas que gostam da sua versão verdadeira. Você vai começar a atrair uma tribo que não só te aceita, mas que celebra com você suas vitórias, que gosta de quem você é. Então, ser fiel, ser leal a si mesmo, é um ato de coragem que vai te conferir muita liberdade. Caraca, cada ponto que eu vou passando para vocês, novos insights já vão surgindo aqui na minha cabeça. Já tem que acabar aqui e já ia anotar alguns insights que eu vou tendo. Então, bora para a última dica. Então, depois de construir uma fundação forte com autoconhecimento, de levantar as paredes da sua casa com a lealdade a si mesmo, a terceira dica seria como colocar as portas e janelas da sua casa, o telhado da sua casa. A ideia não é se colocar dentro de uma fortaleza, se trancar dentro da sua casa, mas é aprender a filtrar o que vem de fora. E é aqui que entra a arte de vou ver se consigo falar, gente, ressignificar os feedbacks. Nem toda opinião que vem de fora vem para nos destruir. Viver em sociedade quer dizer que a gente vai ter troca com as pessoas. E algumas dessas opiniões podem ser um presentão pra gente, porque vão conduzir ao nosso crescimento. O problema é que, quando o medo do julgamento toma conta da gente, a gente perde a manha de separar o que é crítica construtiva do que é uma opinião destrutiva. E aí toda opinião pode soar como uma ameaça. E aí a diferença está na intenção. Uma crítica destrutiva geralmente foca na pessoa, usando rótulos e generalizando. O objetivo é diminuir e atacar. Frases como: você é muito desorganizado, você não sabe nada, sua ideia é ridícula. Eles são julgamentos, porque eles não te dão um caminho para melhorar, eles só te dão a paulada. Já a crítica construtiva foca na ação, no comportamento, geralmente vem com uma sugestão. Por exemplo, notei que você perdeu alguns prazos. Que tal a gente usar essa ferramenta de gestão? Gostei da sua ideia, mas você já pensou enquanto esse ponto Y pode impactar no ponto X? Quer dizer, a crítica construtiva, ela quer te elevar, te ajudar a construir e não te derrubar. Então, para aprender a filtrar o que é uma crítica construtiva de um ataque pessoal, a gente precisa aprender a virar o ponteiro da nossa mente. Quando chega uma crítica, antes de deixar a emoção tomar conta, para e faz algumas perguntas. Quem está falando?
É alguém que entende do assunto? É alguém que eu respeito? Qual a intenção? Essa pessoa que está falando é alguém que quer me ver crescer ou alguém que só me coloca para baixo? O jeito que a pessoa fala já fala muito sobre qual é a sua intenção, né? Outra pergunta: tem algo útil para mim? Mesmo que talvez a intenção da pessoa seja uma intenção ruim, existe nessa crítica algum fundo de verdade que eu posso aproveitar em alguma coisa? Que eu posso usar para melhorar em alguma coisa? Aprender a fazer essa filtragem é quase como se você ganhasse um superpoder. Você deixa de ser uma esponja absorvendo todas as opiniões e você se torna quase que um cientista analisando ali cada dado com objetividade, e você passa a perceber que 99% das vezes o que as pessoas estão falando diz mais sobre ela, né, sobre suas inseguranças, seus medos, do que propriamente sobre nós. Então, aceitar que você é vulnerável faz parte do processo. Aprender que as críticas vão vir, ter coragem para ouvir as críticas e sabedoria para discernir o que é para você e o que não é para você. E o que não te serve, joga fora. Uau! Como pode tanto aprendizado em um vídeo? Então, vamos recapitular o nosso caminho para a liberdade? Então, a gente começou construindo a fundação com o autoconhecimento, levantamos as paredes da nossa casa com a lealdade a nós mesmos e colocamos o telhado, portas e janelas com o ressignificando o feedback. Viver sem medo de julgamento não é chegar num ponto em que ninguém vai te julgar mais. As pessoas vão ter sempre as opiniões delas. A verdadeira liberdade não está na ausência do julgamento, mas no poder de não ser controlado por ele. Sua vida é o seu barco, você é o capitão do seu barco. Vai ter sempre algum passageiro querendo dar opinião de um destino melhor, mas quem vai tomar a decisão de para onde o seu barco vai é você. Então me conta aqui nos comentários qual dica você já vai começar a praticar hoje. Compartilhe a sua jornada com a gente. Eu vou adorar ler os seus comentários e já deixa seu like e compartilha com algum amigo. O presente é o que há quando a alma encontra o tempo. Tudo começa a se alinhar.